Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga. Tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e hoje vamos tratar EDOs. Essa será a segunda aula. A gente vai tratar equações diferenciais exatas e problemas de valor inicial. A gente vai fazer 3 exercícios. O primeiro é uma EDO exata ou uma EDO de variáveis separáveis. A segunda é uma EDO exata. E a terceira, um problema mais aplicado, que é o crescimento populacional. A cada quanto tempo a população dobra, triplica e assim por diante. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para download do material de apoio. Boa Podia liberar tarde. nós hoje, né? Oi? Podia liberar nós hoje, né, Eduardo? Uai. Vocês não Se têm Boa ninguém, tarde, ti- Eduardo. dúvidas? se ninguém tiver nenhuma dúvida, claro. Acho que vocês estão querendo desistir da minha matéria só porque passaram. Não, não passei ainda não, pelo amor de Deus. Eu também não, Eduardo. Passa ainda não. Posso desistir, não. Aqui, ó, pelo calendário, ó, a gente teve a avaliação dia 18. Aí na terça-feira vai ser aula de quinta, por causa da reposição. Aí eu anotei aqui no PDF que terça-feira, dia 25, não terá atividade, pois será aula de quinta-feira. Aí depois vai faltar uma atividade dia 1º e outra dia 8. Certo, pessoal? Sim, sim. Mas ela é 9, né? Não esquece. Não, tudo bem. Mesmo se eu esquecer, depois a gente dá um jeito. Tá, ok. Aí ficou para essa aula. EDO de primeira. Não. Aula 22 da apostila. Aula 22 seria EDOs exata de primeira ordem. A gente também teve a atividade avaliativa, que foi resolver essa EDO. Vocês querem que eu resolva ela ou tá tranquilo? Pra mim tá tranquilo, Eduardo. Vocês conseguiram fazer? Sim, consegui tranquilo. Alguém tem dúvida? Não, nessa não, Eduardo. Essa foi bem fácil. Ok. Então a próxima vai ter que ser mais difícil. Ah, também não acho, Não, né? não, não. Assim, fala o jeito de fazer, né? Ficou bem mais Uhum. fácil. Então, pra entender melhor. Então, vamos pegar pelo menos um exemplo aqui de EDO exata. Pode ser então, hein? O que é uma EDO exata? Uma EDO exata, eu posso reescrever ela m vezes dx mais n vezes dy igual a zero. Quando eu derivar a primeira em relação a x, vai ser a mesma coisa. Não, para lá, não, ainda não. A primeira, a m, é derivada de uma função em relação a x, derivada parcial, e a segunda é derivada dessa função f em relação a y. Essa é a definição, mas a gente não usa a definição, a gente usa esse teorema, que fala que ela vai ser exata se a derivada parcial da primeira em relação a y foi igual à derivada parcial da segunda em relação a x. Então, derivo essa em relação a x, não, essa em relação a y e a segunda em relação a x. Quando as duas derivadas parciais forem iguais, ela é uma EDO exata. E se ela é uma EDO exata, significa que existe uma f, que a primeira é a derivada parcial de f em relação a x, e a segunda é a derivada parcial de f em relação a y.
Aí a gente vai pegar esse exemplo aqui. 2xy dx mais x ao quadrado menos 1 dy igual a 0. Então, minha EDO era 2xy dx mais x ao quadrado menos 1 dy igual a 0. Quem que é meu M? Esse aqui é meu M. Esse é meu N. Eu vou calcular M, Y, que é a derivada parcial de M em relação a X. Então, derivada parcial em relação a X do M. O M é 2xy, deriva em relação a X, sobra 2y. Eu pego agora a segunda e derivo em relação a y. Fica ny, parcial de n, em relação a x. Derivo a segunda em relação a x. Então, meu nx é derivada... Nossa, eu estou fazendo tudo errado hoje. Aqui eu tenho que fazer my. Então, aqui é derivada de m, parcial em relação a y. Aqui é parcial em relação a y. Se eu derivar 2xy em relação a y, sobra 2x. Então, agora eu estou derivando em relação a x a função n, que é x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1, derivo x ao quadrado menos 1 em relação a x, dá 2x. Portanto, meu my igual a nx. O que isso significa? É uma EDO exata. O que vai acontecer? Existe uma função f de R2 em R, tal que derivada parcial de f em relação a x é meu m, e a derivada parcial de f em relação a y é meu n. Agora a gente tem que calcular essa f. Então, eu tenho que derivada de f em relação a x é meu m. Quem que é meu m? Meu m lá em cima é 2xy. Então, fica 2xy. Eu posso usar a integral. Minha f de xy é a integral da derivada de f em relação a y vezes dy. Então, eu estou integrando 2xy dy. Quem que eu derivo em relação a y que dá 2xy? 2x, eu integro y, dá y ao quadrado sobre 2, mais uma constante. Só que essa constante é uma constante em relação a y. Então, essa constante pode ser uma função de x. Então, minha f
de xy, eu cancelo esse 2 com esse 2, fica xy ao quadrado mais uma função de x. Agora eu utilizo essa segunda igualdade. Não, eu utilizei a primeira, vou usar a segunda. Parcial de f em relação a y igual a n. De parcial de f em relação a y igual a n, temos derivada em relação a y da minha f. Quem que é minha f? Xy ao quadrado mais... Espera lá. O que eu estou fazendo? Nossa. Desculpa, gente. Aqui eu estou confundindo de novo. Ó. Tá vendo que era derivada de f em relação a x? Então, aqui é a derivada parcial de f em relação a x. E aqui é x. Então, aqui é dx. Então, estou integrando 2xy. 2xy fica 2x ao quadrado sobre 2 vezes y. Então, aqui vai ficar 2. Cancela do mesmo jeito, fica x ao quadrado sobre y. Então, agora estou derivando em relação a y. X ao quadrado y mais k de x. Essa é a minha função f. Ela tem que ser minha função n. N é x ao quadrado menos 1. Então, isso aqui é x ao quadrado menos 1. Aí eu calculo essa derivada. Deriva em relação a y, fica x ao quadrado mais k' de x é igual a x ao quadrado menos 1. Então, meu k' de x é 1. Se minha derivada de k é 1, quem que é meu k de x? É a integral de 1 dx. Então, é x mais uma constante. Portanto, minha f de xy é quem? X ao quadrado y mais o k. O k é x mais uma constante. Opa. E agora, eu achei uma f que satisfaz. Derivada aqui. Derivada da f em relação a x é m. E a derivada da f em relação a y é n. Se eu pegar essa f e derivar em relação a x, opa. Vamos ver o que eu fiz aqui de errado. Aqui. Aqui é minha constante, meu k é uma constante em relação a x. Então, aqui, na verdade, é um k de y. É um k de y, k de y. Agora sim. Porque se eu derivasse k de x, daria 0. Então, aqui, derivada de k em relação a y é k' de y. K' de y. K' de y igual a 1. Então, meu k de y é quem?
é integral de 1 dy. E aqui também é y. Y. Se eu derivar essa f em relação a x, derivo aqui da 2x vezes y. Tá ok, tá igual a gente queria, igual a m. E se eu derivar f em relação a y, tem que dar isso. Se eu derivar f, dá x ao quadrado. Aqui, né? Eu cancelei o x ao quadrado, ficou com a linha igual a menos 1. Então, aqui é menos 1, menos y. E aqui é menos y. Acho que hoje eu já estou meio cansado, estou errando nas contas. Mas por isso que é interessante sempre verificar o resultado. Verifica lá o resultado, se dá certo, tá ok. Se não, a gente procura o erro. Aí o que acontece? A gente calculou a f, a teoria fala que minha função y é dada implicitamente pela equação f de x e y igual a 0. Então, a teoria fala que y é dado implicitamente pela equação f de x e y igual a uma constante, onde c é uma constante. Então, nossa solução é dada implicitamente por x ao quadrado y menos y mais c igual a k. Ou x ao quadrado y menos c é igual a, sei lá, uma constante, C1 constante. Para cada constante, eu vou ter uma função y. Então, de certo modo, o problema está resolvido. Nesse caso particular, a gente vai conseguir isolar a função y. Então, nesse caso particular, conseguimos expressar explicitamente y como função de x. Então, eu não tinha x ao quadrado y menos y igual a C1. Aqui eu tenho y, posso colocar em evidência. X ao quadrado menos 1 igual a C1. Posso passar o x ao quadrado menos 1 dividindo. Então, fica y igual a x ao quadrado menos 1 Cu é constante e x tem que ser diferente de mais ou menos 1, porque senão vai zerar o denominador. Então a gente pega a equação. A equação era 2xy dx mais x ao quadrado menos 1 dy igual a 0. Dois xy dx mais x ao quadrado menos 1, tem que colocar entre parênteses, dy igual a 0. Aqui ele usa variáveis separáveis, mas é mais que pode ser resolvida também, ou uma equação exata.
uma EDO exata. Aí vocês tanto faz o método que pega para solucionar, tem que chegar nesse mesmo resultado, uma constante dividido por x ao quadrado menos 1. Uma constante sobre x ao quadrado menos 1. Querem que eu resolva com variáveis separáveis também? Eu tinha 2xy dx mais x ao quadrado menos 1 dy igual a 0. Posso escrever 2x dy igual a x ao quadrado menos 1. Tem que colocar um menos aqui, né? Menos dy. Então, esse y eu passo para o outro lado, fica 2x. Esse x ao quadrado menos 1 eu passo dividindo. X ao quadrado menos 1 dx igual a menos 1 sobre y dy. Eu integro, então integral de 2x dx sobre x ao quadrado menos 1 é integral de menos 1 sobre y dy. Aqui eu poderia fazer uma mudança de variável, u é x ao quadrado menos 1, du é 2x dx. Então, ficaria integral de du sobre u igual a menos integral de 1 sobre y dy. Integral de 1 sobre u é ln do módulo de u igual a menos, aqui dá ln de y mais uma constante. Quem que é meu u? Meu u é x ao quadrado menos 1, então meu ln de x ao quadrado menos 1 é quem? É menos ln de y mais uma constante. Eu posso aplicar a exponencial dos dois lados. Fica quem? E elevado a ln de x ao quadrado menos 1 é e elevado a menos ln de y mais uma constante. Aqui fica x ao quadrado menos 1. Esse menos. Deixa eu trocar esse y aqui. Aqui eu posso reescrever como e elevado a ln de módulo de y elevado a menos 1 menos alguma coisa, eu posso reescrever assim. Mais o c eu multiplico por e elevado a c. Então, aqui fica e elevado a ln de y, fica módulo de y a menos 1 vezes e elevado a c. Aí eu posso trocar meu módulo. X ao quadrado menos 1 é y menos 1 vezes uma constante. Então, meu y, o que eu posso fazer aqui? Posso reescrever 1 sobre y vezes a constante. Então, eu passo o y para cá no lugar de x ao quadrado menos 1. O x ao quadrado menos 1 vai para o denominador. Então, fica 1 sobre x ao quadrado menos 1 vezes a constante. Então, a minha constante sobre x ao quadrado menos 1.
que deu a mesma resposta. Então, eu tenho 2x mais y dx mais x mais 6y dy igual a 0. O que eu faço? Chamo esse de m e esse segundo de n. Então, meu m é 2x mais y. Eu calculo o m, y. Derivada parcial de m em relação a y. Então, eu estou derivando em relação a y 2x mais y, que dá 2x mais y, eu derivo em relação a y, dá 1. Meu n é o segundo, x mais 6y. Eu quero calcular meu n, x, parcial de m em relação a x, parcial em relação a x de x mais 6y. Aqui dá 1, derivo 6y dá 0. Então, meu my igual a nx. Então, uma EDO exata. Então, existe uma f, tal que derivada de f em relação a x é m, e derivada de f em relação a y é n. Então, derivada de f em relação a x é m. Quem que é m? É 2x mais y. Então, minha f é a integral da derivada parcial de f em relação a x do meu dx. Então, meu f é a integral do meu m, né? Porque meu parcial de f em relação a x é m. O que eu fiz aqui? Acho que estou enrolando demais. Meu f é a integral da df. Então, meu f é a integral daqui. 2x mais y dx. Integro 2x dá x ao quadrado. Integro y em relação a x dá xy mais uma função de mais uma constante em relação a x. Se a constante em relação a x é a função somente do y. Agora eu vou pegar parcial de f em relação a y igual a n. Então, eu vou pegar a derivada em relação a y da minha f. Minha f é x ao quadrado mais xy mais ky. Isso tem que ser igual a meu n. Meu n é, deixa eu pegar aqui, x mais 6y. Então, é x mais 6y. Derivo x ao quadrado dá 0. Derivo xy em relação a y dá x, mais derivo k de y dá k' de y igual a x mais 6y.
Então, meu K' de y é 6y. Então, quem que é o meu K de y? É a integral do K' de y dy. Então, meu K de y é a integral de 6y dy. Quem que eu derivo que dá 6y? É 3y ao quadrado mais uma constante. Então, meu f de xy é quem? A gente calculou que era x ao quadrado mais xy mais meu k de y, que é 3y ao quadrado mais uma constante. Se eu derivar f em relação a x, dá 2x mais y, que é a equação original, 2x mais y, e a outra tem que dar x mais 6y. Eu derivo em relação a y, aqui dá 0, aqui dá x, e aqui dá 6y, que é o que eu precisava aqui. Então, tá certo. Então, aqui eu já falei que é uma EDO exata. Falta falar a solução. A solução da EDO é dada implicitamente por o que? F de xy igual uma constante 1. Então, eu tenho x ao quadrado mais xy mais 3y ao quadrado mais c igual a c1. Se eu quiser simplificar, x ao quadrado mais xy mais 3y ao quadrado igual a uma constante C2. C2 constante. Opa, esqueci de trocar aqui a tela. Então, a equação da EDO é dada implicitamente por f de xy igual a uma constante. Eu substituo a f, faço igual a C1, tem essa equação. Passo esse C junto com o C1 e chamo de C2. Então, a solução é dada implicitamente por essa equação. Eu digito a equação no wolfram alfa, dou 0 e ele dá a solução. Falar que é uma equação exata e ele até resolve a equação. Tá vendo que aqui eu tenho um polinômio de grau 2 em y? Então, se quisermos explicitar y, podemos olhar a última equação como uma equação do segundo grau em y. Então, eu tenho 3y ao quadrado mais x vezes y mais x ao quadrado menos, sei lá, C2 igual a 0. Quem que é meu delta?
Meu delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem que é meu a? A equação não seria ay ao quadrado mais by mais c igual a 0. Então, meu a é 3, o b é x e o c é x ao quadrado menos c2. Então, meu delta é b ao quadrado. Fica x ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é x ao quadrado menos c2. Então, eu tenho x ao quadrado menos 12x ao quadrado mais 12c2. Então, eu posso escrever 12c2 menos x ao quadrado menos 12x ao quadrado menos 11x ao quadrado. Esse é meu delta. O meu y é quem? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, quem que é meu b? Menos x mais ou menos raiz de delta, raiz de 12c2 menos 11x ao quadrado, dividido por 2a. O a é 3, dividido por 6. Então, vou ter uma solução y1. É quando aqui for mais, então é menos x, mais raiz de 12c menos 11x ao quadrado, aqui é um c2, dentro da raiz. Dividido por 6. E o y2 menos x. Agora, no lugar do mais, eu vou colocar um menos. Menos 12c2 menos 11x ao quadrado dentro da raiz. Dividido por 6. Aí que foi a solução apresentada. Menos x, mais e menos a raiz de delta, dividido por 6. Se pegar esse exercício 22.2, sabe-se que a população de uma comunidade cresce a uma taxa proporcional ao número de pessoas presentes no instante t. Se a população dobrou em 5 anos, quanto tempo levará para triplicar e para quadruplicar? Então, a população cresce a uma taxa. Ela crescer significa que ela está variando. A variação é o dy sobre dt. É proporcional ao número de pessoas no instante t. O número de pessoas no instante t é y, não é? dy sobre dt é a variação. Ela está crescendo. É proporcional ao número de pessoas no instante t. Então, a constante vezes y. O que eu tenho que fazer aqui? Eu posso escrever dy
sobre y igual a c vezes dt. Aí vira equação de variáveis separáveis. O que eu faço? Integro dy sobre y igual a integral de c dt. Então, meu ln de módulo de y é c vezes t. Se eu fizer aí elevado a ln e elevado a ln de y, esse é módulo de y, igual a e elevado a c vezes t. Minha população tem que ser sempre positiva. Y é sempre maior que zero. Eu posso eliminar o módulo. Então, fica y e elevado a c vezes t. Sabe-se que a população dobrou em 5 anos. O que significa dobrar em 5 anos? Significa que o y de 5 é 2 vezes o y de 0 do instante inicial. Então, meu y eu substituo em y. Então, eu escrevo D. A população dobrou em 5 anos. Temos a gente substitui aqui em y. Então, e elevado a o t vale 5, fica 5c igual a 2 e elevado a c vezes 0. Então, dá 2e elevado a 5c igual a 2. Se eu aplicar o ln de elevado a 5c, tem que ser o ln de 2. Mas o ln de elevado a 5c é 5c igual a ln de c. Então, meu c é ln de 2 sobre 5. Então, meu y é e elevado a ln de 2 sobre 5 vezes o meu t. Aí tem a pergunta: quanto tempo levará para triplicar? Eu quero y de t, 3, y de 0. Acho que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Porque aqui vai dar sempre que o y de 0 é
É 1, né? Mas não é 1. Eu tinha que ter uma constante aqui. Achei meu erro. Aqui eu não tinha integrado C vezes dt. Eu integro C da C vezes T. Só que eu tenho que colocar a constante. Então aqui tem mais uma constante. Então aqui tem mais uma constante. Então eu posso reescrever C vezes T vezes E elevado a K. Aí esse E elevado a K eu chamo de K1. Então aqui fica K1. Aqui não vai mudar nada, porque aqui vai ter um K1. Aqui também vai ter um K1. Aqui tem um K1. Eu cancelo o K1 e fica tudo igual. Eu quero y de t. Vamos voltar para a pergunta. Quanto tempo levará para triplicar? Quanto tempo levará para a população triplicar? Então, o que eu tenho aqui? Aqui está faltando os K1, né? Que eu tenho o K1. Então, o y de t é K1 e elevado ln de 2 sobre 5t, 3k1 e elevado a zero, que é 3k1. Então, eu preciso que elevado a ln de 2 sobre 5t seja 3. Quem quer 3? 3 é e elevado a ln de 3. Então, eu posso igualar os expoentes. ln de 2 sobre 5 t ln de 3. Então, meu t, o 5 passa multiplicando, 5 ln de 3 sobre ln de 2. Esse aqui é meu tempo. Vamos pegar uma calculadora para ver quanto que isso tudo dá. Se eu jogar lá no Wolfram Alpha, 3 ln de 3 sobre 2, que era o que a gente tinha. Não, é 5, né? 5 ln de 3 sobre 2. Então, 5 ln de 3 sobre 2 dá 7,92 anos. Então, meu t é 7,92 anos. Voltando lá para a pergunta, ela dobra em 5. Então, ela vai triplicar em 7,9 anos. E falta quanto tempo leva para quadruplicar. Vamos colocar a resposta. Assim, leva 5 ln de 3 sobre 2 anos para a população triplicar.
Então, ln de 3 sobre ln de 2. Ou aproximadamente 7,92 anos. Aqui a gente tem que colocar o sinal de aproximado. Coloca um tio. Significa aproximadamente. Então, meu T é aproximadamente 7,92 anos. Falta a última pergunta. Quanto tempo leva para a população quadruplicar? O que eu quero? Eu quero y de t 4 vezes y de 0. Y de t é k1e elevado a ln de 2 sobre 5t. ln de 2 sobre 5t igual a 4. K1 aqui é elevado a 0. Então, meu E elevado a ln de 2 sobre 5t tem que ser 4. 4 é E elevado a ln de 4. Então, meu expoente é ln de 2 sobre 5t igual a ln de 4. Então, meu T é quem? ln de 4, o 5 passa multiplicando, e o ln de 2 dividindo. Eu posso olhar aqui ln de 4, ln de 2 ao quadrado, colocar o 5 antes, sobre ln de 2. O expoente pode passar para fora, então fica 5 vezes 2 ln de 2 sobre ln de 2, cancela. Então, meu T é 10 anos. Então, assim, levará 10 anos para a população quadruplicar. Se a gente voltar para o problema, se a população dobra em 5 anos, com mais 5 anos ela vai dobrar novamente. Então, eu tinha 5, com mais 5, com 10 anos, dobrou, quadruplicou. Então, 10 anos ela quadruplica. Alguma dúvida, pessoal? Eu não tenho. Então, vou ver se essa semana eu preparo uns exercícios para vocês fazerem, pegando toda a parte de EDO. Aí vai ter variável separável, equação linear, equação exata, alguns exercícios desse tipo que tem que modelar e resolver uma EDO e colocar os valores iniciais para vocês estudarem. Aí na quinta-feira a gente tira dúvidas e na outra terça tem atividade avaliativa. Eduardo, então a próxima terça é só dia 1º, então vai ter atividade por enquanto. Não entendi, poderia repetir? Vai ser a próxima avaliação, então, dia 1º. Correto. Que é o que está no plano de ensino, 1º de junho. Próxima avaliação. Então, exercícios de EDO para a próxima aula. São aulas... Deixa eu pegar as aulas aqui.
22, acho que é 20, 21 e 22, né? 21, é isso. Aulas 20, 21 e 22 da apostila. Então é isso, pessoal, por hoje. É isso, vocês estudem as aulas 20, 21 e 22 da apostila. Façam os exercícios e eu vou tentar passar mais alguns exercícios para vocês fazerem. Professor, em relação às fotos, podia ver quantas eu tenho? Eu não tenho esse controle. Ah, tá bom então, professor. Eu não sei se vocês têm acesso no Teams ou não. Aí cada aula aparece a lista de presença. Eu vou abrir essas listas de presença e contabilizar. E aqueles trabalhos que vocês entregaram valendo presença também eu vou contabilizar. Certo? Certo, então. Aí mais para frente eu compilo tudo e disponibilizo. Então, alguma coisa por hoje? Não, por enquanto, tranquilo então, Eduardo. Ok, então. Um abraço, bom final de semana, bons estudos e até sexta. Obrigada, Eduardo. Até sexta. Até.